Olá pessoal, mais uma videoaula de nosso Star Wars Alvorada. Hoje vamos falar sobre duas características exclusivas dos seres vivos: a reprodução e a alimentação. Como os seres vivos se reproduzem e como eles obtêm o seu alimento? Todos os seres vivos se reproduzem. Reproduzir-se é gerar novos indivíduos, novos descendentes, filhos. Alguns têm reprodução sexuada, que é aquela em que ocorre sexo, e outros fazem reprodução assexuada, ou seja, sem sexo. Na reprodução sexuada, o macho e a fêmea de uma espécie produzem células especiais, chamadas gametas. São as células sexuais. Nos animais, o gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino é o ovócito. Quando os gametas se juntam, ocorre a fecundação, originando uma célula-ovo ou zigoto, que se multiplicará várias vezes, formando um novo ser vivo. Esse novo ser vivo tem metade do DNA da mãe e metade do DNA que veio do pai. A reprodução sexuada ocorre nos animais e nos vegetais também. O outro tipo de reprodução é a assexuada, aquela que não tem sexo e nem gametas. Tem vários tipos de reprodução assexuada. A mais comum é aquela em que uma célula se divide em duas células filhas iguais a ela. Isso é comum entre seres unicelulares, como bactérias e protozoários. As células filhas são idênticas à célula original, a célula-mãe. Esse processo se chama divisão binária, porque divide uma célula em duas. Outros exemplos de reprodução assexuada são a regeneração, que ocorre, por exemplo, nas estrelas do mar. Se elas perderem um braço, irá regenerar outro no lugar. E o braço perdido irá regenerar uma nova estrela. Então, de uma, formaram-se duas estrelas. Outro exemplo de reprodução assexuada são as mudas de plantas, pois pegamos um pedaço do tronco ou folhas e colocamos na terra, irá formar uma nova planta, sem ter ocorrido sexo, sem encontro de gametas. Vocês devem estar se perguntando, mas Daniel, planta faz sexo? Planta tem gametas? Tem sim. As flores são órgãos sexuais das plantas. As flores produzem os gametas e os animais, como pássaros e morcegos, e o próprio vento, levam o pólen com o gameta masculino até o gameta feminino dentro da outra flor. Esse é um exemplo de cruzamento de plantas. É um exemplo de reprodução sexuada, pois ocorreu sexo e possui gametas. Para finalizarmos, vamos falar da alimentação. Há duas maneiras dos seres vivos obterem seu alimento. Os autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento, por meio da fotossíntese. São autótrofos as plantas e as algas e algumas bactérias. Na fotossíntese, esses seres utilizam a luz do sol e a água para produzirem alimento e gás oxigênio. Os seres vivos heterótrofos são aqueles que se alimentam de outros seres vivos, ou do alimento disponível no ambiente. São heterótrofos os animais, os protozoários, algumas bactérias e os fungos. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!